Olá a todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao nosso programa Palavras Cruzadas. Parece que foi ontem que nós começamos a lição número 1, mas hoje já estamos na última, e nem a 13ª, a 14ª. O tempo voa num instante, isso é verdade. Então vamos hoje terminar o trimestre, não é, que começou há bem pouco tempo. E a lição número 14 será praticamente um resumo daquilo que nós estudamos ao longo dos 3 meses. E esperamos que o que vamos passar aqui vocês possam, de alguma forma, compreender, não é? E, antes de mais, gostaria de dar as boas-vindas à minha querida irmã, Sandra Machado. Bem-vinda, boa noite. Olá, Isilda, boa noite a todos aqueles que nos acompanham Ok. nestas palavras cruzadas. E é isso mesmo, amiga, hoje é a conclusão, não é? Por incrível que pareça, o trimestre tem 14 lições, não é comum, não é? Exato. Calha-nos sempre a nós fazer a lição número 1, mas desta vez fizemos a 14, não é? Exato. Exatamente porque efetivamente este trimestre temos estas 14 lições. Tem sido magnífico estudar este livro de Efésios e, e realmente, como tu disseste muito bem, a lição 14 é assim o resumo de tudo, não é? E efetivamente não podia ser um título melhor, não é? Efésios no coração, porque realmente esta, apesar de ser uma epístola muito pequena, é realmente uma epístola muito importante para as nossas vidas e queira Deus que a possamos ter interiorizado de forma a que realmente se concretize aquilo que Ele pretende. É verdade. A minha compreensão sobre o livro de Efésios, depois deste trimestre que termina, se tornou muito mais amplificada, dizemos, posso dizer, muito mais abrangente, não é? Uhum. Sei que daqui para frente o que eu aprendi, eu na verdade, eu acho que eu já li o livro de Efésios, mas não compreendia do jeito que compreendi agora, não é? E sei que não aconteceu só comigo. Esta é a importância, estudamos as lições, né? Aprendemos muito mais. E este título, Efésios no Coração, é para que realmente este livro possa estar nos nossos corações e para que possamos eh, aprender lições que nós aprendemos ao longo do trimestre, que hoje, de uma forma resumida, vamos falar. O verso Uhum. áureo diz-nos que, pela graça sois salvos, por meio da fé. Este livro fala muito, muito acerca disso, não é? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, nós fomos criados para as boas obras. Isto está escrito em Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. A nossa lição, a introdução desta última, começa a falar de quando os visitantes, quando vão a Londres, né? Sobem lá a bordo do olho de Londres para ter aquela vista magnífica, a visão uma visão mais amplificada, digamos assim, não é? Uhum. Sobre alguns monumentos, algumas estruturas importantes que estando sobre o olho de Londres consegue ver. Por exemplo, temos o Parlamento, não é? O Big Ben e muitos palácios históricos que estando naquela posicionado mesmo a bordo do olho de Londres consegue-se ter aquela vista magnífica. Então, a introdução diz-nos que o livro de Efésios, porque o apóstolo Paulo não escreveu só o livro de Efésios, né? Mas diz que quando lemos o livro de Efésios, nós conseguimos ter um vislumbre, podemos assim dizer, não é? Diz que a partir daqui, a partir do livro de Efésios, conseguimos obter uma vista rápida, não é? De Uhum. um tema após o outro. Quando lemos o Efésios 1, conseguimos depois passar por 2, por 3, e quando lemos o livro todo de Efésios, conseguimos, depois quando tivemos que ler outros livros do apóstolo Paulo,
conseguimos já de alguma forma ter alguma noção, não é? Das cartas, de outras cartas que o apóstolo Paulo foi escrevendo. E também vimos que este livro de Efésios, a essência não era apenas uma preocupação local, não se preocupava, não era apenas para os Efésios que o apóstolo escreveu aquilo, não é? Por isso é que nós hoje estamos a estudar essa lição, não é? Senão não fazia sentido nenhum uma carta que foi escrita para os Efésios, nós, a nível mundial, digamos assim, estamos a estudar e estamos a aprender várias lições. Esta é uma lição, este livro é um livro que se dirige a todos os crentes, não é? Para que de alguma forma possamos todos nós aprender a lidar uns com os outros, e vamos falar depois ao longo da lição. Fala-nos muito sobre a unidade, não é? A unidade da igreja, a unidade de familiar também. E vou passar a palavra à Sandra, que é para não. Estavas aí tão bem, Isilda. Ora bem, é verdade. Sabes, eu penso que se nós nunca tivéssemos conhecido o apóstolo Paulo anteriormente e tivéssemos apenas o livro de Efésios para estudar, conseguiríamos com facilidade perceber qual era o foco do seu trabalho, qual era o foco da sua mensagem. É interessante que a lição também nos dá, para além desta analogia com a roda gigante de Inglaterra, também nos diz que é como se nós fôssemos subindo uma montanha, não é? E Paulo vai nos levando nesta montanha de forma a que possamos chegar a um patamar onde é possível vermos com clareza todo o plano da salvação. E isto aconteceu através do ministério de Cristo. Quando nós olhamos para o livro de Efésios, aparece-nos aqui a história da salvação. É como se nós conseguíssemos ver aquilo que tinha sido projetado, aquilo que foi posto em prática pelo exemplo de Cristo e ainda conseguimos perceber pelas mensagens que Cristo deixou qual será o futuro da humanidade. Ora, sendo assim, nós conseguimos ser levados ao cume desta montanha e conseguimos ali em cima perceber, e muito importante para mim no estudo deste trimestre, é a noção de que eu não posso fazer este caminho sozinha. Nem sozinha no sentido de com as minhas próprias forças, ou seja, eu tenho que estar acompanhada por Cristo, pelo Espírito Santo, por Deus, mas eu preciso também de estar acompanhada por aqueles que estão ao meu lado, aqueles que são meus irmãos. Porque por vezes quando nós caminhamos, e nós sabemos, porque somos desbravadoras, não é? E sabemos que quando nós caminhamos e quando há assim uma subida um bocadinho mais difícil, é muito bom podermos dar a mão uns aos outros e ajudar-nos a subir. E esse é o objetivo. E Paulo realmente, quando fala aqui nesta mensagem, que é centrada na salvação, centrada em Cristo, diz-nos que nós participamos neste plano. É verdade, nós todos participamos neste plano, porque todos nós temos a responsabilidade de trazer outros para que caminhem connosco. E é fantástico ver que Paulo realmente ora pelos crentes, de forma a que eles possam, a que cada um de nós possa experimentar esta alegria de pertencer a Cristo e esta alegria de poder fazer este caminho uns com os outros. Portanto, é Cristo quem nos leva até o topo da montanha, mas é mais fácil quando alguém está ao nosso lado para caminhar connosco. Amém, amém, Deus seja louvado. E desta forma compreendemos que somos abençoados em Cristo, não é? Exatamente. O livro de Efésios, no capítulo 1, diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Também aprendemos ao longo desse trimestre que as bênçãos não são só bênçãos materiais, não é? Aqui a lição diz-nos muito bem, com todas as bênçãos espirituais. Nós somos abençoados. Nós queridos não temos dúvida disso. Nós somos bem-aventurados.
desde a altura que conhecemos o Senhor Jesus Cristo, nós temos a certeza que aquele Deus que nós acreditamos está no controle de tudo. E nada, absolutamente nada, acontece sem a sua vontade. E conforme diz a Sandra muito bem, que quando estamos no topo de uma montanha, imaginemos, eu nunca cheguei a escalar grandes montanhas. A máxima que eu consegui não era tão alta assim. Mas quando eu consegui chegar lá, eu sei que a vista, não é? É magnífica. Quando tu olhas para baixo, depois aquela brisa que vem, é algo incrível. Inspira um sentimento de gratidão, não é? E também devemos aprender a ver a vida mais desta forma, não é? A agradecer por tudo que Deus já fez por nós e continuará a fazer, não é? Às vezes temos a tendência de nos focarmos nas coisas menos boas, porque somos cristãos e vai acontecer isso. Hoje ainda falei com uma amiga dizendo assim: parece que a vida do cristão, quer dizer, o conceito que nós temos, ou pelo menos para a maior parte de nós, é que aqueles que não acreditam em Deus, parece que tudo corre bem, parece que não tem problemas, parece, não é? E nós, para conseguirmos uma coisinha, são tantas curvas, é incrível. É uma coisa boa, depois vem isso, depois vem aquilo, e depois, prontos. Mas a verdade é que somos abençoados, não temos dúvida disso. E Deus está no controle de tudo. E tudo que acontece na nossa vida, o Senhor permite para o nosso próprio bem. E tem a última pergunta aqui na lição do domingo que diz assim: Cristo nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, não é? Pense o que isto significa, não é? Nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, mas não pelas nossas próprias forças, somente crendo em Jesus. Se nos apoderarmos do poder, não é, da força de Cristo, conseguiremos ser santos e irrepreensíveis. Cada dia, não é um processo, não é santo no sentido da santidade de Cristo em si, mas é um processo, porque somos seres humanos, infelizmente, estamos neste mundo do pecado e o pecado vive em nós porque é muito mais fácil para nós fazermos as coisas da carne do que as coisas espirituais. Mas se estivermos agarrados a Jesus, sem dúvida conseguiremos cumprir este plano de Deus desde antes de nós existirmos, não é? Aliás, a lição de segunda-feira vem explicar efetivamente isto, não é? Nós vem explicar que nós somos redimidos, mas somos redimidos com um objetivo, não é? E diz-nos o versículo 5 de Efésios 2 que, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça Exato. sois salvos. E estavas a referir que realmente nós estamos no mundo de pecado e temos uma vida atribulada e temos muitos problemas e a nossa vida parece que está sempre numa montanha russa, não é? Sobe e desce. Exato. Mas a verdade é que Deus olhou para a humanidade e a humanidade estava, e muita da humanidade ainda está em total rebelião contra Deus. Mas existem duas palavrinhas que fizeram a diferença e que nós estudamos neste capítulo 2, diz assim: mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. E aqui é que está a diferença não está em nós. Não fomos nós que demos o primeiro passo, não fomos nós que fizemos o plano da salvação, não fomos nós que encontramos saída para a nossa situação, não. Diz aqui, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. E a lição de segunda-feira diz-nos claramente que Ele fez-nos, Ele fez por nós principalmente três coisas, não foi? Que estudámos aqui nesta lição. A primeira foi que Ele vivificou-nos em Cristo. Ou seja, a partir do momento que Jesus ressuscita, então nós somos vencedores se estivermos ao lado de Jesus. Então nós temos hipótese de ter nova vida. Depois diz-nos que Ele quando Jesus ascendeu aos céus, não é? Diz que ele foi a promessa de que eu vou preparar-vos lugar, mas virei buscar-vos
para que um dia vocês possam estar comigo também. E depois, para mim, a parte que mais me encheu o coração foi, diz que ele sentou-nos com Cristo. É como se eu pudesse, neste momento, apesar de estar no mundo e nas dificuldades, pudesse fechar os meus olhos e ter um vislumbre do que é a paz do Senhor. Porque Amém. quando diz aqui que Deus sentou-nos com Cristo, era exatamente, veio à mente aquelas palavras de Jesus que disse: deixo-vos a minha paz. Não a paz que o mundo dá, não é? Uma paz completamente diferente. Mas a verdade é que quando nós somos filhos de Deus e estamos nessa tal caminhada da santificação que tu falavas há bocadinho, a nossa vida é transformada, a nossa vida transmite outras verdades que as pessoas que estão à nossa volta reconhecem. Essas outras verdades são as tais boas obras, não é? O nosso estilo de vida faz com que as pessoas realmente tenham vontade de se chegar a este Cristo, tenham vontade de realmente conhecer porque é que o nosso relacionamento uns com os outros é diferente e permita Deus que assim seja. É verdade, é verdade. E nós, como cristãos, podemos apoderar-nos dessas características todas ditas pela Sandra, não é? Uhum. Cristo Jesus, quando ele assentou-se no céu, não é? A coroação de Cristo também é a nossa coroação, não é? A ressurreição de Cristo também é a nossa ressurreição. Nós, como cristãos, não é? Cristãos vem de Cristo, não é? Podemos apoderar-nos do poder de Cristo, podemos apoderar-nos da vitória de Cristo. E essa lição também nos diz que quando vivemos em união, existe o processo vertical, não é? E horizontal. Nós devemos viver uma vida de santificação, podemos dizer, não é? Nós podemos viver diz-nos, desculpe, que a morte de Jesus tem os benefícios verticais, não é? Que é a nossa relação com Deus. A partir da altura que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não é? Mas também tem a nossa relação horizontal, que é a relação com os nossos irmãos em Cristo Jesus, não é? Nós não podemos dizer que amamos a Deus, mas maltratamos o nosso próximo, mas não temos um relacionamento, não conseguimos perdoar, não conseguimos ajudar, não conseguimos amar. Esta lição também tem algo muito interessante. Fala-nos de Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, que desempenhou um papel muito importante na conversão de muitos crentes, daqueles que nós não conhecemos, mas também já ouvimos falar, já vimos até filmes, já temos aqui exemplo do Martinho Lutero. Diz que nesses versos, o verso 8 a 10 de Efésios 2 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É um verso muito conhecido, não é? É dom de Deus, para que ninguém se glorie. Portanto, não nos devemos achar superiores aos nossos irmãos, porque na verdade não somos, não é? Somos todos iguais perante Deus. E o Martinho Lutero, quando percebeu isso, realmente teve a revelação da sua vida, que nós conhecemos muito bem a história de Martinho Lutero, através das afirmações centrais sobre a reforma, né? E um desses pontos era a salvação vem apenas pela fé, não é? Através da graça, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Era num contexto em que as pessoas tinham que fazer vários sacrifícios, tinham que confessar aos seres humanos, um contexto que acho que no fundo é uma história muito conhecida. Também fala-nos de um outro homem muito conhecido, que é o John Wesley, não é, que pregou na Universidade de Oxford através do poder das palavras deste verso de Efésios 6, desculpa, Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. Na verdade, nós somos salvos por meio da fé. E a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E
A lição de quarta-feira, de terça-feira, desculpe, falamos que somos a igreja do Deus vivo. O nosso Deus não está morto, não é? Há pessoas que dizem Deus está morto, ou Deus não existe, ou Deus nunca existiu, ou inventam teorias que quiserem. Nós hoje fizemos uma campanha evangelística, entre aspas, no Clube dos Bravadores, e fomos oferecendo livros a algumas pessoas que estavam passando pela rua, e uma senhora disse assim: eu não preciso disso, eu não tenho. Primeiro, quer dizer, foi buscando vários motivos, várias desculpas para dizer que não lhe interessam as coisas espirituais. Tipo, de Deus, isso. Quer dizer, não temos noção do poder de Deus que nós adoramos. É um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus que pode tudo, é um Deus que não falha, é um Deus que não erra, um Deus que quando Ele diz sim, ninguém, absolutamente ninguém consegue dizer não. E nesta lição nós aprendemos que nós somos a Igreja de Deus Vivo. E a Igreja de Deus Vivo é uma igreja unida, é uma igreja que trabalhamos juntos, não é? É uma igreja que não faz distinção de pessoas. Por isso é que o próprio apóstolo Paulo pregou aos gentios, porque também depois havia o conceito de que o Deus verdadeiro era só para os judeus, não é? E os judeus até apoderavam-se disso, mas não. O Deus, e nós adventistas também temos que ter esse cuidado, não é? De pensar que o Deus verdadeiro é só para uma determinada classe, não é? De pessoas, um determinado grupo de pessoas, não. O Deus verdadeiro é o Deus de todos, é o Deus para todos. Então, vamos ser mais inclusivos, mesmo às vezes no nosso meio de trabalho, nas escolas. Não vamos excluir o outro por acharmos que não pertence à mesma fé que nós, não é? O Deus é o Deus de todos. É o Deus dos judeus, é o Deus dos gentios, é o Deus dos portugueses, é o Deus dos angolanos, dos brasileiros, é o Deus de todos. E este Deus não faz distinção de pessoas. É por isso que Paulo orava realmente pelos judeus e gentios para que eles pudessem experimentar o poder e o amor de Cristo. Quando Exato. o nosso coração estiver repleto do amor que Deus pretende que esteja lá, não vai haver hipótese para fazermos nada dessas coisas que tu referiste agora. Nada de discriminar, de excluir, porque Jesus aceita todos e Ele Amém. ensina-nos também isto. A verdade é que Deus ama muito o pecador. Ele não ama o pecado, não é? Exato. Nós aprendemos nesta lição, neste trimestre, que Paulo faz ali muito bem a distinção entre o que é realmente o pecado, que Deus abomina, o pecado que realmente é contrário à natureza divina, tudo aquilo que é mau nós devemos excluir da nossa vida, tudo aquilo que faz obstáculo entre nós e Deus, mas Ele continua a amar o pecador. Amém. Portanto, mesmo essa senhora que tantas desculpas teve e que diz que não tem interesse pela vida espiritual, Deus está à espera dela. Deus É verdade. continua a estar com o seu coração. E é por isso que esta oração que nós estudamos em Efésios 3 é tão importante. Porque nesta oração Paulo realmente exorta para que os filhos de Deus compreendam realmente a dimensão do que é isto de pertencer e de ser filho de Deus. Nós não podemos ser filhos de Deus e não ter esta unidade, não estarmos em comum uns com os outros. E é por isso que na lição de quarta-feira e em Efésios 4, no capítulo 4, Paulo vai dar a razão pela qual nós não podemos estar separados uns dos outros. Porque ele diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ora, se só há um, então por que é que nós temos que ser 2, 3, 4, 5 e 6? Não é? A Claro. unidade da nossa fé deve transpor também para aquilo que é a nossa vida. Aliás, nada do que é ser cristão pode ser dito sem ser vivido. É E, verdade. e a lição foi muito clara durante este trimestre. O nosso estilo de vida, aquilo que nós fazemos com que os outros possam ver, a forma como nos comportamos em relação aos outros, e não
quando nos comportamos para parecermos bem. É quando nos comportamos na nossa essência. Aquilo é realmente verdadeiro. Porque a hipocrisia é válida na horizontal, mas na vertical não há valor nenhum. Não é? Deus conhece perfeitamente o nosso coração. E Paulo aqui é muito claro, ele diz, nós somos parte ativa do corpo de Cristo. Cada um de nós faz parte deste corpo. Cada um de nós é um membro deste corpo. Somos dotados de bens, de dons. Ele dizia, uns servem para evangelistas, outros para profetas, outros para doutores, outros para pastores, não é? Outros para zeladores, outros para chefes dos desbravadores. Enfim, nós somos chamados ao trabalho do Senhor. De igual forma, não há categoria superior nem inferior. A unidade é a mesma. Eu trabalho num lar de idosos e consigo ver, não é, que o ser humano, efetivamente, muitas vezes a vida não ensina o suficiente, porque nós chegamos a idosos e ainda temos algumas características, parece que ainda somos jovenzinhos e não percebemos nada da vida. E às vezes eu admiro isto, sinceramente, porque eu digo assim, mas será possível esta pessoa ter 80 anos e ainda não ter aprendido isto, não é? É que realmente é fundamental nós percebermos que nós somos todos iguais perante Deus, não há ninguém melhor, não há ninguém pior, não há ninguém, nada. E por isso é que se nós deixarmos de olhar para o nosso irmão e deixarmos de pensar que a nossa vida é muito melhor do que a dele, ou que espiritualmente eu sou muito superior, então tudo se torna mais fácil e o Espírito Santo pode atuar. Agora, se eu próprio acho que sou o super-sumo, não é? Então Deus já não pode fazer nada por mim. É verdade, é verdade, é verdade. Precisamos orar uns pelos outros, porque realmente a igreja tem de ser unida para a descida do Espírito Santo, não é? Precisamos estar unidos. E a lição diz-nos que não é um trabalho fácil, é um trabalho duro, é um trabalho difícil. Nós temos que trabalhar, não vamos esperar de braços cruzados, não vamos esperar que as coisas aconteçam assim do nada, nós temos que fazer a nossa parte. A Sandra disse muito bem que nós temos que ter, não digo mostrar, para não soar aparência, nós temos que ter mesmo os frutos do Espírito Santo e desta forma poderemos ser mais unidos, não é? Amando mais o nosso próximo, perdoando e os outros elementos que nós conhecemos muito bem dos frutos do Espírito. Essa lição também fala-nos sobre cuidado. Paulo chama-nos a atenção para não sermos mais meninos inconstantes, levados por toda sorte de vento, não é? Por todo o vento de doutrina. Não sei se já deves ter conhecido também pessoas que num momento estão bem com Deus, depois no outro momento parece, seja, mas é mesmo fulano, depois no outro momento já acredita numa coisa, depois já noutra coisa. Quer dizer, nós temos, a Bíblia nos orienta, nós temos que crescer, não podemos continuar sempre no leite espiritual. Eu dei um exemplo muito claro de pessoas que têm 80 anos, mas parece que não aprenderam nada. Somos completos imaturos, não é? Espiritualmente também podemos ser completos imaturos. Estamos 40, 50, 80 anos na igreja, mas parece que não aprendemos nada. E vem alguém que temos que crescer, temos mesmo que crescer. E só vamos crescer espiritualmente falando quando buscarmos a palavra, né? Temos que orar. Por isso é que o meu filho hoje disse, mamãe, tantas orações. Por exemplo, tivemos o programa de manhã à tarde, chegou uma hora que ele disse, mamãe, tantas orações. Eu disse, filho, muita oração, muito poder. É verdade. Eu disse, não foram muitas orações. Nós já não temos muito tempo, Isila, mas Pois. eu penso que o importante nesta lição é percebermos que nós devemos imitar Deus no amor. Não é imitar Deus a pensar que nós somos poderosos e temos, não é, que fazer todas as coisas, não, é imitar Deus no amor. A lição é bem clara, ela diz-nos que nós devemos viver na luz de Cristo para podermos ser portadores de luz, não é? É importantíssimo que quando nós entendemos esta mensagem de amor, percebermos que
temos que olhar para os outros que estão ao nosso redor como alguém que Deus ama tanto, que quer que ele acorde para as suas verdades, que ele acorde em entendimento para aquilo que Deus realmente pede, mas nós não temos o direito de pensar que realmente a igreja, ou pelo menos a igreja a que eu pertenço, é a única onde Deus vai encontrar os seus filhos. Nós sabemos que não é assim. Não é? Nós Sim, sabemos é que Deus verdade. vai chamar os seus filhos de todas as partes. E porquê? Porque os seus filhos são aqueles que estão efetivamente unidos com Ele. São aqueles que Uhum. têm o mesmo coração. E daí o título desta lição. Nós só temos 2 minutinhos, mas Exato. ainda nos pode sobrar um bocadinho para falarmos sobre realmente a lição de sexta-feira. Ok. Em particularmente, eu gostei muito porque ela fala sobre a oração e fala sobre a igreja, diz-nos que a igreja, Paulo apresentou-nos neste pequenino livro de 6 capítulos. Quando eu vi um trimestre inteiro para estudar 6 capítulos, eu disse, e como é que vai ser? Vamos estar sempre a falar da mesma coisa, mas afinal, não é? Ainda tivemos necessidade de uma lição 14. E É neste verdade. Efésios fala sobre a igreja como o corpo de Cristo, o templo de Cristo, a noiva ou a esposa de Cristo e o exército de Deus. É a lição da semana passada falou Parece mais. exatamente sobre a armadura, não é? Os nossos filhos gostam muito desta lição, gostam quando Gosta. nós lhes explicamos, não é? Desta associação com realmente a armadura. E esta armadura, no finalzinho, tem um componente, não é? Que é a oração. E era isso que tu falavas também. Realmente, muita oração, dizias tu, muito poder, não é? A irmã White Exato. diz que, ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Sem Portanto, dúvida nenhuma. nós temos na Bíblia, temos no Espírito de Profecia, armas suficientes para termos uma armadura bem polida, toda direitinha, bem bonita, mas se não tivermos oração a acompanhar essa armadura, não teremos o poder. E Exatamente. esse é fundamental para que possamos efetivamente ser verdadeiros soldados de Jesus. Não Sem sei, dúvida. Gilda, queres terminar também com alguma reflexão? É, Deus convida-nos a sermos filhos da luz. E quando nos tornamos filhos da luz, com a ajuda de Deus, do seu Espírito Santo, conseguimos vencer os frutos da carne, não é? Como a promiscuidade, a fornicação, o Uhum. adultério e todos os outros frutos da carne que naturalmente é inerente a nós, não é? Que Deus nos ajude por meio da oração, por meio da sua palavra, por meio do testemunho, a conseguirmos desenvolver os frutos do Espírito, que são a paz, o amor, longanimidade, bondade, não é? Compaixão e todos os outros. Que Deus possa estar com cada um de nós para que possamos realmente levar o livro de Efésios nos nossos corações. Até breve, Isilda. Penso que será já no próximo trimestre, não é? Portanto, Pois teremos é, outra lição para partilhar. Foi um prazer enorme estar contigo e com aqueles que nos igualmente. acompanham e que Deus nos abençoe. Ok, amém.